Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podmás. Eu sou Lorena Aquino, editora-chefe da agência Noir, e eu tô aqui com as sócias fundadoras Mariana e Marina para mais um episódio desse nosso podcast tão querido. E hoje a gente vai falar sobre novidades do PR. Eu queria logo perguntar para Marina, o que é que tá chegando de novo no PR? O que é que a gente tem de mais fresco dentro desse cenário? A gente tem 14 anos de agência, e todo ano as pessoas falam que o PR vai morrer, né? Todo ano, assim, nossa, o PR vai morrer, meu Deus, e tal. E aí, o que a gente vem fazendo? Pra gente não deixe o PR morrer, pra gente não deixar o PR morrer, a gente vai reinventando o bichinho. Não deixe o PR morrer. É isso, mas tá certo. A gente vai reinventando o bichinho. Então, assim, vamos fortalecendo ele. Então, a gente, há uns anos atrás, a gente lançou um produto que foi muito legal, que é o Branding PR, né? A gente trouxe elementos do branding, assim, de outras coisas como share of voice, análise de concorrente, entendeu? Coisas para fortalecer a estratégia de PR. LinkedIn, né? A gente foi uma das primeiras a associar o LinkedIn com o PR. LinkedIn para dentro da estratégia de PR. A gente criou as personas de PR, né? A gente fala muito da persona de compra, mas quem que é a persona de PR, né? O interesse de compra dela é um, mas e o interesse de consumo de informação dessa persona? Então, clientes que precisam fazer uma estratégia, né, muito focada, né? A gente teve um cliente de tecnologia que precisava atingir, por exemplo, desenvolvedores sênior. Tá, quem são, onde vivem, como se reproduzem e o que leem, né? Então, esses caras leem a Folha? Faz sentido estar na Folha? Esses caras leem o Valor? Esses caras assistem TV aberta? Faz sentido eu negociar uma matéria com Bom Dia Brasil, sabe? Com SPTV, sei lá, sabe? E aí a gente desenvolveu essa metodologia de analisar e de identificar. Então, fizemos várias já personas PR, que vai muito bem para esses perfis de público-alvo, assim, um pouco mais não diria mais complexos, assim, mas mais particulares, digamos assim, né? Então, branding PR foi um negócio que fortaleceu muito, não deixou o PR morrer, já tem, né, já é uma prática comum no mercado, você já vê outras agências que têm propostas assim. Então, agora a nossa aposta, né, a gente está sentindo uma necessidade de mercado, e a nossa aposta, a gente acredita muito nessa tendência do ABM PR, né? Então, a estratégia ABM, o Account Based Marketing, né, é uma estratégia que conecta ali as empresas de uma forma mais fácil com o seu cliente ideal. Mas então, e o que é exatamente esse ABM, Mara? O ABM PR, eu vou começar a explicar o que o ABM PR não é. Né? Todo mundo conhece o famoso funil de marketing, que inclusive dizem que vai morrer também. Todo ano eles querem matar alguém. Diz que esse ano é o funil de marketing. O que é o funil de marketing? É aquela pirâmide, né? Grande aqui, vai afunilando, que você, né, faz todas as estratégias de marketing para gerar lead. Então, PR, performance, você vai jogando lead ali. E você vai nutrindo, até que você tenha uma oportunidade de subir uma venda. O ABM Marketing é o contrário. Então, é a pirâmide assim, em que você decide o seu ICP, né, o seu perfil ideal de empresa, e você faz a campanha para ele. É o Account Based Marketing, ou seja, você decide quais são as contas que eu preciso, e às vezes é o nome da empresa mesmo. Você pega a planilha de empresa que tem estratégia ABM, ele fala, eu preciso chegar nessa empresa, eu preciso chegar naquela empresa. E aí você pensa, como que eu chego nele? Então, é uma estratégia contrária. Eu não faço um monte de coisa para gerar lead. Eu pego o meu lead e falo qual a campanha eu faço. Como que o PR entra nisso? Especialmente no mercado da Noir, que é o mercado B2B, a gente atende empresas B2C também. A gente fala com empresas que atendem o consumidor. Mas a Noir, como a gente tem muita... a nossa expertise é tecnologia, inovação, fintech, self-techs e tudo mais, a gente acaba atendendo mais o mercado B2B, ou seja, a gente atende empresas que atendem outras empresas. E a estratégia ABM faz muito sentido para o mercado B2B, porque ele não quer gerar bilhares de leads. Ele precisa, às vezes, de 3 novos clientes por mês, 4, né? São clientes grandes, que a gente chama de enterprise. Então, ele faz muito sentido ele falar, eu preciso dessa. E aí, desde o ano passado, a gente começou a receber essa demanda. A gente vai fazer ABM, vamos começar numa estratégia ABM, e a gente pensou, o que a gente faz é ABM.
Né? Então, a gente faz isso na imprensa. Então, esse cliente ele precisa sair no valor econômico. Como que eu faço? Quais são as estratégias para sair no valor econômico? Só que a gente segmentou ainda mais. Então, por exemplo, o que é o ABM-PR? Então, explicando o que é o ABM-PR. Expliquei o que é o ABM. Eu vejo quais são os segmentos estratégicos para o cliente. Então, por exemplo, uma plataforma. Moda é um segmento estratégico. Esse perfil de empresa, que fatura X milhões, a maioria do público é mulher, esse é o perfil ideal. Então, eu vou fazer uma estratégia de PR para esse público. Então, uma estratégia de PR segmentada. Né? Então, PR, especialmente assessoria de imprensa, a gente fala que é sobre mercado. É uma coisa meio funil de marketing. Você joga a pauta para o mundo, né? Muitas empresas fazem isso. E quem pegar, pegou. O ABM PR, não. Eu falo, eu preciso falar com o segmento de moda, especialmente esse perfil. E eu vou fazer pautas e estratégias para esse perfil, que é assessoria de imprensa, evento e tudo mais. No caso, assessoria de imprensa, a gente fez um casamento. Então, por exemplo, eu quero esse grupo aqui de moda, eu preciso chegar nele. Você faz pautas para esse público, falando da sua solução, e aí você complementa como que eu chego nele, com uma estratégia de LinkedIn. Então, eu ativo, né, eu coloco a autoridade ali, olha, eu sei falar sobre moda, e aí como que eu chego naquela empresa que eu quero? Eu chego por meio de LinkedIn, aí tem LinkedIn Ads, aí tem várias estratégias. Então, é o funil invertido. Então, eu quero falar com isso aqui, não é, eu vou jogar pro mundo e quem pegar, pegou. Não, eu quero falar com esse segmento. E eu vou fazer pauta específica por segmento. E começa no pensar da pauta mesmo, né? Porque o PR, ele tem uma receitinha, né, que a gente fala assim, ele tem uma fórmula ali, né, meio... então, vou pensar numa pauta, geralmente eu faço a pauta que você falou, pensando em todos os veículos dessa editoria, ou pensando na minha probabilidade de né, agradar o maior número de veículos, porque eu quero que tenha mais resultados, eu quero que tenha mais volume, né? Geralmente o volume é muito um objetivo ali do PR, né? Quando você faz a estratégia ABM, é o contrário. A gente pega essa expertise que a gente já tem de construir esse funil invertido e vai já no pensar da pauta. Então, é uma pauta específica, às vezes, para um veículo, né? Às vezes, para um veículo que a gente sabe que ali vai fazer a diferença. Vale mais a presença ali naquele veículo do que 10, 20, às vezes, que são os veículos, às vezes, que a gente chama de amplitude, de alcance, né? De pulverização, assim, digamos assim, né? Então, é uma estratégia bem direcionada, né? E uma estratégia não invalida a outra. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, então eu vou fazer uma estratégia mais geral para um assunto específico. E aí, quando eu vou para um segundo momento, a gente fala bastante na Noir, eu vou pivotar para uma estratégia ABM. O que significa? Então, eu vou fazer um material X que eu vou vender para o mercado. Quando eu for falar de novo, eu mudo para o segmento que eu preciso. Então, você consegue fazer os dois. Você consegue fazer mercado geral, porque PR é sobre mercado, eu tenho que falar com as pessoas, complementando a outra. Mas quando eu vou para uma segunda rodada desse material, eu pego um cliente que só vai falar sobre aquilo, eu pego um dado daquele mercado, então eu pivoto numa estratégia ABM. Funciona muito para os clientes, eles têm amado. Assim. E vocês têm notado que vocês têm 14 anos de experiência na agência, assim, os clientes, eles têm buscado por essa estratégia mais qualitativa, mais direcionada, por isso que vocês estão apostando em ABM? Completamente. E por que vocês acham que isso está acontecendo, assim? A gente brinca, são 14 anos de agência, então o cliente chega, ele quer sair na Forbes, no Valor, na Exame, ele tem os veículos do sonho. Eu até estava ouvindo um podcast e o cara falou, meu sonho é sair nas pequenas empresas que eu assistia quando era criança. E aí você vai fazendo as estratégias de assessoria de imprensa e vai funcionando. Uma hora o cara sai, não? Pequenas empresas, Forbes, tal, e sai e vai saindo. E uma hora ele fala, cara, legal, muito importante nesses veículos, mas eu preciso falar com o meu decisor. Então, é uma maturidade mesmo do cliente. Então, ele precisa desse trabalho inicial de visibilidade, que é muito importante, de estar nesses veículos e em outros, mas uma hora ele fala assim, eu preciso começar a falar com o meu público-alvo, né? Que antigamente a gente falava que era uma estratégia meio fundo de funil, mas já que diz que o funil vai morrer, né? Vai morrer. Então... E é outra forma de aproximar
essas ações que são mais de reputação, né, que a gente até falou no outro podcast que a gente fez, né, essa questão da mensuração das coisas da reputação com as ações de marketing voltadas para venda, né, para finalização mesmo, para conversão, né, então é mais uma maneira, além da gente trazer essa mensuração de dados, etc., uma estratégia ABM PR é mais uma maneira de deixar o PR mais estratégico, mais próximo do processo comercial, da conversão. A gente atrela muito o PR ao objetivo do cliente. Se o cliente chega pra gente e fala assim, às vezes o cliente fala, não, meu objetivo é marca, eu quero divulgar minha marca, quero sabe, awareness, quero que o mundo conheça, beleza, legal, né, então, é claro que ele vai estar num veículo segmentado também, mas não tem tanta necessidade, às vezes, dessa estratégia. Agora, se o cliente chega com um objetivo claro e fala assim, a gente tá num objetivo de aumento de cliente, de crescimento de resultado mesmo. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem ali para contribuir para isso. E vocês acham que o cliente, ele chega pedindo essa estratégia ABM ou é uma expertise nossa de dizer, eu acho que você funciona melhor assim? ABM é o grande nome do marketing agora, especialmente no mercado B2B, então eles têm feito internamente, porque uma coisa é o ABM que ele vai fazer lá, né, porque tem uma diferença, como a Marina falou no nosso último podcast, uma diferença de marketing e branding, né, e reputação. Então, marketing é vendas, branding é reputação. Então, ele já eles estão implementando uma estratégia ABM que ele vai fazer, o vendedor vai ligar, entendeu? Insight Sales, eu quero falar com a empresa X, ele vai ter um material, um e-book, o vendedor vai ligar. Então, ele tem a estratégia de ABM marketing ali. O que a gente está falando é ABM PR. Isso é um produto novo, né? Que a gente lançou para os nossos clientes. Então, junto com a estratégia ABM, ele manda a lista do ICP dele, das empresas ideais, e a gente vai pensar uma estratégia de PR para eles. E eu falei de segmento, né? Dei o exemplo de moda, mas isso pode acontecer por regiões também. A gente tem um cliente, por exemplo, que quer crescer muito em Pernambuco. Então, como que eu cresço em Pernambuco, né? Então, o PR pode ajudar. Então, que pautas eu posso falar, né, para as pessoas que estão ali? Como que o cliente contribui? Então, você tem que trazer dados, você tem que pensar o que interessa, né, para aquelas pessoas, quais são os eventos que estão acontecendo, quais são as conversas que estão sendo geradas naquela região. Então, eu dei o exemplo de segmento, mas o ABM PR eu posso usar para uma cidade, para falar com uma cidade. Então, é realmente você pensar, esse é o meu foco, e eu vou fazer lá, não o contrário. Isso pode acontecer também, não geograficamente tão distante, mas o contrário, né? Que a gente tem um cliente que queria segmentar para o bairro que ele estava. Exatamente. Então, isso acontece o bairro. Muito. A gente fez, bom exemplo, Lorena, a gente fez um trabalho de ABM PR para o bairro do cliente. Ele precisava falar com aquelas pessoas. E era um cliente que já estava no bairro. Exatamente. Né? Já tinha, é um bom exemplo. Ele é um cliente que já tinha saído em todos os lugares, todos os veículos. E ele falou, eu preciso falar com o meu bairro. Como que eu falo com o meu bairro? Então, a gente fez um planejamento ABM PR. Então, você vai falar com o seu bairro assim, nós vamos fazer isso, nós vamos pensar esse evento. A gente tem um caso de um cliente muito grande, que foi nosso cliente. A gente lançou aí quase todas as empresas aí de inovação desse cliente, antes deles terem a diretoria de inovação, que eles tinham um público muito específico. Eles precisavam chegar num botequinho da comunidade de cidades do interior. Era esse. Então, assim, eu não vou falar com valor econômico, eu não vou fazer evento na Fiesp. Era esse o nosso público. E a gente fez um projeto colocando carro do ovo. Para falar com esse público, você precisa do carro do ovo. Isso é ABM PR. Então, assim, eu tenho esse público que tem essa e essa característica. Como que eu falo com ele? Às vezes é o carro do ovo. Isso passa muito por entender o cliente minuciosamente, assim, né? De fazer um onboarding robusto. Sem dúvida. Sem dúvida. E é muito... o ABM PR é um produto novo e quando a gente está apresentando para os nossos clientes, a gente vê o olho brilhando, assim, porque é isso, é realmente você conversar com a estratégia do cliente, você conversar com o objetivo dele de negócio. Então, hoje, as nossas reuniões, a gente faz... A primeira pergunta é, qual o seu objetivo para o trimestre? Me fale pelo menos 2. E aí, dentro desse objetivo, a gente vai entender o público, o ICP, o público ideal, e a gente vai fazer a estratégia de PR. Eu acho que o ABM, você perguntou do ABM, se isso é uma demanda de mercado e tal. Eu acho que a gente trabalha muito ecossistema de inovação, né? Muitas techs e tal. Então, principalmente, se a gente for fazer um recorte aí desse mercado, acho que mostra um amadurecimento
desse mercado. Por quê? Né? Alguns anos atrás, assim, era as inovações que vendiam. Né? Então, você tinha uma plataforma que fazia tal coisa, beleza, isso vendia. Aí vinha um outro vizinho ali e fazia uma plataforma que fazia tal coisa verde. Aí, legal, vendia. Aí você tinha outro vizinho que fazia, não sei o que, a plataforma que fazia coisa vermelha. Só que as tecnologias, elas foram se integrando tanto, a gente vê muito isso no segmento de fintechs, por exemplo, né? Todo mundo hoje é banking as a service. Né? Então, começou, cada um tinha um feature ali, né? Uma especificação da sua plataforma. E isso a gente embalava e vendia e trabalhava no PR. Hoje todos têm meio que todos conseguem ofertar, né? O verde, o vermelho, não sei o quê, né? Porque a tecnologia ficou muito mais acessível, mais integrações, né? Então, e aí? Como é que fica a briga no mercado, né? Em termos de PR, a gente sabe, né? Você sempre tem maneiras de diferenciar a tua empresa. Fica no relacionamento, no PR, né? Exatamente. Mas e para o mercado? Então, por isso que o ABM Marketing cresceu muito. Assim, porque é uma estratégia de relacionamento. É isso que a Marina falou. Quando o mercado de tecnologia cresceu no Brasil, era isso. Eu estou fazendo uma coisa muito nova. Pessoas foram lançando coisas novas. Hoje tem muita gente fazendo muita coisa nova. Então, como que eu chego no meu cliente? Eu chego pelo relacionamento. O ABM PR é uma estratégia de relacionamento. Entendi. Eu quero vender pra Lorena. Eu não quero vender pra todas as Lorenas, eu quero vender pra você. Como que eu chego em você? Então, o relacionamento é muito importante. É aquele papo que a gente tá falando né? A inteligência artificial está crescendo e a gente tem que ser autêntico. O ABM-PR, ele entra nessa onda. Eu não vou... eu falo que eu faço isso e todo mundo vai parar. Não, as pessoas não param mais, porque tem muita inovação acontecendo, que é ótimo. Mas aí, como é que eu mostro o meu produto? Você tem que chamar a atenção de alguma maneira muito específica, né? Exatamente. Eu tenho que falar assim, Lorena, tô aqui, vamos conversar? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? E é por isso que o PR não morre, gente, e nem vai morrer. O funil de marketing vai morrer. Não vai. Bom, gente, então deu para entender que as tendências do PR estão direcionadas para personalização, para entender o cliente, para fazer aquela estratégia específica de acordo com o objetivo dele. Então, eu queria agradecer às Mas mais uma vez pela presença e a gente conta com vocês para ficar com a gente até os próximos podcasts. Até mais!